Pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre postura sistêmica e o processo terapêutico das constelações familiares, como eles se complementam. Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares e terapeuta transgeracional. Eu me senti tocada em fazer esse vídeo, sabe, pessoal? Porque às vezes pode estar havendo alguma confusãozinha aí, eu posso não ter sido muito clara ao expor sobre isso, de que a constelação familiar como processo terapêutico e a adoção da postura sistêmica, que é aquilo que a gente tanto vê aqui no ser sistêmico, elas se complementam, né? Ou seja, uma não precisa estar separada do que a outra, da outra. Uma não anula a necessidade da outra. Por vezes a gente pode pensar assim, poxa, se eu seguir a postura sistêmica, isso significa que na prática eu não vou precisar constelar? E a mesma coisa o contrário. Poxa, se eu fizer uma constelação familiar, o processo terapêutico, né, em si, eu não vou precisar adotar a postura sistêmica depois? Não é assim que funciona, tá? Elas se complementam. Eu vou trazer para vocês aqui uma historinha de uma cliente para vocês compreenderem como isso pode proceder. Eu falo muito com vocês da postura sistêmica, porque para mim, particularmente, pouco adianta eu fazer o movimento de uma constelação familiar se eu não adotar no meu dia a dia uma postura sistêmica ligada à filosofia por trás do processo terapêutico da constelação familiar. Por que eu digo isso? Não é porque a constelação não vai fazer nenhum efeito, ela não serve para nada, não. Ela serve para muita coisa. E a gente já vai ouvir uma história sobre isso para a gente compreender, ok? Todavia, quando eu coloco a postura sistêmica, adoto a postura sistêmica como uma filosofia de vida, né, no meu dia a dia, eu não tenho a necessidade de ficar constelando outras vezes, compreende? Além de ser extremamente importante e enriquecedor para qualquer pessoa, termos noção da nossa própria postura, da nossa responsabilidade, termos a consciência e o autoconhecimento de como nós agimos, de como nós relacionamos, para que todas as relações e situações da nossa vida mude e eu possa viver com harmonia, independentemente de fazer uma constelação familiar. Eu entendo que eu sou responsável pelo aquele movimento. Quando eu integro a filosofia sistêmica, que a gente tanto fala aqui, que tem tanto material aqui, né, na minha vida, eu vou ter benefícios a curto e a longo prazo. Daquilo que eu consigo mensurar hoje e daquilo que vai acontecer na minha vida amanhã, que eu sequer tenho qualquer controle para saber o que vai me acontecer, quais são as outras circunstâncias e outras relações que eu vou ter. Compreende? A postura sistêmica é uma forma de viver a vida, é uma filosofia, uma forma de viver, uma forma de relacionar, ok? Mas definitivamente fazer uma constelação familiar pode ser um divisor de águas na sua vida. Eu vou trazer para vocês aqui uma história real, tá? De uma cliente que obviamente eu não vou dizer o nome, então não tem como vocês identificarem, e que pode ser algo que você vive aí na sua vida ou conhece alguém que viva, para você compreender. Essa pessoa, ela buscou a jornada sistêmica para fazer uma mudança na postura dela. Ela quer relacionar-se afetivamente nas relações de casal de uma forma diferente. Ela vive um padrão. Ela percebe que todas as relações afetivas que ela começa, né? Elas chegam um tempo que elas não vão adiante porque a pessoa sai, a pessoa vai embora. E ela sempre convive com o sentimento de ter sido rejeitada e abandonada por aquela pessoa. Na verdade, isso ocorre muito antes do término acontecer na prática. Ela já começa a ter esse tipo de sentimento e por conta disso, ela passa a sufocar a outra pessoa, ela reconhece que ela tem essa postura da forma como ela relaciona, porque ela já tem medo, é como se ela já soubesse que aquela pessoa ia partir, né? E nessa troca, né, da forma que um relaciona com que o outro relaciona, acaba que culmina realmente no final das relações, elas não vão para frente. Quando a gente fez a constelação familiar dessa pessoa, a gente percebeu que aconteceu movimentos muito específicos com a ancestralidade dela que fazem com que ela esteja identificada com esses sentimentos e acabe por atrair, trazer essa realidade para a sua vida. No caso dela, o papai, ele teve 3 relacionamentos sérios anteriores com 3 pessoas das quais houve uma promessa de casamento, essas pessoas ficaram noivas, né? E essas 3 pessoas foram rejeitadas no final das contas, ou seja, o pai dessa pessoa, que é a cliente que eu estou contando a história para vocês, ela abandonou, deixou essas pessoas.
O que a gente trabalha aqui não é a postura, um julgamento sobre a postura do pai em ter abandonado as pessoas ou não, né? O comportamento delas de não terem conseguido sair disso de uma outra forma, até porque nós não temos contexto suficiente. Essa pessoa só descobriu esses fatos depois da constelação, ok? Que ela se atentou para esse fato e conversou sobre isso com a família, né? E descobriu isso. Mas o fato que a gente fica ali é com o sentimento daquelas mulheres, né? Daquelas noivas que foram rejeitadas, que não continuaram naquela relação, que foram frustradas no seu sonho, na sua expectativa de casar-se com aquela pessoa que no caso era o pai da cliente. Compreende? Esses sentimentos, por vezes, eles não podem ser metabolizados. E existe alguma coisa, né, por trás daquilo que conduz, daquilo que faz com que o papai dela tenha esse tipo de postura. Inclusive, no relacionamento dele com a mãe dessa cliente, ele também fez o mesmo movimento, mas foi obrigado a casar pela família. Compreende? Então a gente percebe que há um movimento lá com o papai, né, que faz com que ele não consiga assumir essas relações em um determinado momento, né? E que não é este o ponto, nós não estamos aqui para julgar, mas que isso por vezes corroborou, né, com a mudança no destino de 4 pessoas, né? E essa cliente hoje, ela se encontra identificada com esses sentimentos dessas mulheres que as antecederam e que passam a fazer parte do sistema familiar, né? Já que se elas não tivessem saído, essas 3 moças primeiras, né? A mamãe dela não tinha entrado e literalmente ela não teria nascido, né? Então isso tudo causa emaranhamentos que nós só conseguimos perceber no movimento de constelação familiar. Depois disso, obviamente, que ela vai precisar adotar uma postura muito específica para conviver com aquela identificação. Nós vamos quebrar aquela identificação, vai trazer à luz a consciência dela e ela vai fazer um movimento ou não, né, para lidar com aquilo e vai precisar adotar uma postura muito específica nas relações de casal dela dali por diante para que tenha sucesso. Compreende? Então a gente compreende que uma coisa complementa a outra. Por vezes, nós já temos consciência de por que é que nós fazemos determinados movimentos, por que é que fazemos determinadas escolhas, por que é que postamos, né? Nos postamos, temos uma postura específica em determinadas situações e relações. Isso é excelente, isso é extremamente importante para que eu tenha consciência, autoconhecimento e autorresponsabilidade sobre a minha postura, para que eu possa agir de verdade diferente. Todavia, por vezes, o movimento de constelação familiar, ele não pode ser substituído no sentido de que ali podemos identificar emaranhamentos muito profundos, dos quais nós vamos fazer um movimento específico, né, sistêmico ali naquela constelação para ajudar, obviamente, a mudança de postura. Então, uma coisa complementa a outra. Compreende? Por vezes que é muito importante você pensar sobre isso, tanto para fazer o movimento sistêmico e também compreender a necessidade de adotar uma postura, né, uma boa postura interna para que você consiga, né, viver aí em harmonia, em fluidez, em diversas áreas e contextos e situações na sua vida, muito embora você já tenha constelado, por exemplo, há anos atrás, né? É uma filosofia de vida que você vai adotar. Combinado? Gratidão imensa e até os nossos próximos vídeos. Se você nos vê aqui pelo YouTube, não deixe de clicar no sininho para receber todas as semanas os nossos vídeos inéditos. Gratidão! Até mais!